Vamos concluir o nosso trabalho com as questões 4 e 5. Então, vamos direto já para o ChatGPT. Vou pedir a ele para gerar mais um regex, agora com um padrão um pouco mais específico. Então, olha só o que eu quero. Crie um regex que extrai qualquer palavra cujo antecessor seja a palavra esse e o sucessor seja a palavra amargo em um texto. Então, se ele encontrar uma palavra que atenda a esse critério, ele vai retornar. Tem que ter a palavra esse antes da palavra e a palavra amargo depois. Se encontrar alguma coisa nesse padrão, ele vai retornar. Vamos então pedir a ele o regex. Deu erro de network, provavelmente o acesso também está bastante alto nesse momento. Eu copio então a pergunta, faço um refresh no navegador e sigo em frente. Então traz de novo para cá a pergunta, executa e pronto. Ele vai começar a gerar para você. É importante também, sempre que possível, você utilizar aspas para deixar bem claro e reforçar um determinado ponto da sua pergunta. Isso vai ajudar a extrair uma resposta melhor do ChatGPT, ok? Então ele está gerando para você o código, perfeito. Veja que ele apresentou uma alternativa de solução. Ele criou um texto, né, para que você possa experimentar o código que ele apresenta. Está explicando, inclusive, que são cada um dos itens, interessante também. E ainda vai apresentar para você a saída, ou seja, ele mostra para você que o código que ele criou funciona, mas funciona para o exemplo dele, claro, não é? Então, retorne isso aqui, vamos trazer lá para o nosso Jupyter Notebook, vamos colocar, aqui você sabe que não é text, que é música, não é isso? Coloca aqui o nome da nossa variável e vamos executar. Executa, perfeito, palavra sangue. Vamos dar uma olhada aqui na música. Vamos encontrar essa frase, aqui está, que esse sangue amargo. Então a palavra sangue tem como antecessor a palavra esse, como sucessor a palavra amargo. Perfeito, é exatamente isso que eu queria, excelente. Vamos comparar com a minha solução, que eu coloquei aqui embaixo, aqui está o meu código. Então Ctrl C, traz para cá, vou criar aqui mais uma célula, Ctrl V. Vou colocar também isso aqui, para poder deixar exatamente com o mesmo enunciado. Pronto. Vamos executar o meu código, executa, mesmo resultado, perfeito. Qual a diferença do meu código para o do ChatGPT? Veja que eu coloquei o contrabarra B. Contrabarra B é o espaço, ou seja, string vazia, não é o espaço, é string vazia de fato, para ser mais preciso. Então, mesmo se tiver string vazia, eu quero garantir o padrão tanto do antecessor quanto do sucessor. Ele não colocou string vazia, o restante é igual. Então, se tiver a palavra esse, espaço, qualquer palavra, espaço, a palavra amargo, retorne essa palavra. O meu exemplo está quase igual, só que eu coloquei string vazia antes e depois. A string vazia tem uma vantagem. Imagine, por exemplo, isso aqui. Deixa eu colocar aqui como exemplo para você. Temporário. Veja que se eu pedir para retornar a palavra tempo, ele pode acabar retornando o temporário também, não é? Porque a palavra tempo está lá dentro. Quando eu coloco contra a barra B, que é a string vazia, eu quero sempre a palavra completa. Eu evito de ter exatamente o problema de retornar palavras aonde apareça dentro a palavra que eu quero. São detalhes, são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença, não é isso? Mas aí está a solução apresentada para você. Vamos para o quinto e último exemplo. Esse aqui é um pouco mais desafiador. Vamos ver como ele se sai. Então traz para cá também o restante do texto. E o que nós queremos aqui? Crie um regex que retorne as palavras com acento, mas somente os caracteres na palavra que são anteriores ao caractere com acento. Perfeito. Vamos ver como ele se sai. Outro erro de networking. Você ficar um pouco inativo, então dependendo do horário, esse erro pode acontecer com frequência, ok? Mas dá um refresh no navegador, siga em frente. Não tem que reclamar. Só tem que agradecer por estar usando uma ferramenta gratuita e incrível como essa, não é? Então segue em frente e aí está. Ele vai retornar exatamente o que você pediu, vai preparar o código e então teremos o regex, nosso código em Python para conseguir aplicar o filtro. Veja que ele gerou a massa de dados, não é? Um texto onde ele tem inclusive palavras com acento e aí ele foi lá e gerou para você exatamente o regex necessário. Está explicando ainda o que é a resposta que ele colocou, olha só que legal. Então ele tem o padrão, procura a sequência de palavras,
seguida de uma borda de palavra. Borda de palavra contra a barra B, na verdade, é string vazia, né? Caracteres acentuados, A, E, I, O, U, só que o A, E, I, O, U não considera o acento que é o cedilha, né? O cedilha também tem um acento, não é isso? Pois bem, não está considerando. Ok, ele retornou o que foi necessário. Vamos testar então em nosso código. Traz para cá e então lembre-se de tirar text e colocar música. E vamos executar e verificar o resultado. Veja que foi vazio. Não conseguiu retornar exatamente o que nós queríamos para o nosso exemplo. Pois bem, eu tenho aqui a solução pronta. Não vamos ficar brigando com o ChatGPT, não é? Ele não é uma ferramenta perfeita, embora tenha muita gente aí dizendo que é, mas não é a ferramenta perfeita. Ele vai errar em algumas vezes, não vai retornar o que você precisa em outras vezes, vai retornar código que não funciona, que vai dar mensagem de erro. Pois bem, se não tiver conhecimento, o ChatGPT vai te atrapalhar mais do que ajudar. Se tiver conhecimento, ele pode aumentar, sim, sua produtividade. Então, no meu código, veja que está bem diferente, inclusive, em relação ao ChatGPT, eu estou filtrando uma série de padrões. E aí eu estou mantendo o acento, para que eu saiba realmente se eu estou retornando o padrão correto ou não. Executa, então veja que eu trouxe as letras até o acento e trouxe o acento, só para validar se o nosso padrão está correto ou não. Então veja que ele sempre traz todas as letras na palavra até o acento, incluindo o acento, para verificarmos se realmente o padrão está adequado ou não. Nem sempre o ChatGPT vai conseguir apresentar o melhor resultado possível para você. Eu vou tentar mais uma vez, eu vou pedir para ele regenerar a resposta. Vamos ver se ele gera a resposta de maneira diferente. Talvez consiga, assim, retornar o padrão que nós precisamos, ou pelo menos parte do padrão. Como tem a opção de gerar de novo a resposta, eu acho que é válido você pelo menos experimentar. Então ele está gerando para você uma massa de texto, veja que tem ali palavra com acento, mudou completamente o código que ele está aplicando. Então, tentar gerar de novo a resposta pode ser algo positivo, talvez você consiga o que é necessário. Não desista na primeira tentativa, não é? Continue tentando até que você obtenha o resultado necessário. Então ele está acabando de explicar o que está acontecendo, perfeito. Está retornando todos os itens, explicando as funções. Utilizou diretamente o código, inclusive, código específico dos acentos, que é uma alternativa, principalmente para diferentes idiomas, interessante. E aí está mostrando para você o resultado. Vamos verificar. Eu acho que ele está retornando de fato um resultado que não é o que eu preciso. Eu vou criar aqui mais uma célula. Vou trazer isso para cá. Perfeito. Lembre-se de tirar text e colocar música, que é a nossa variável. Executa. E veja que ele retornou exatamente o que precisamos. Perfeito. O código aqui de resultado dele é que não foi adequado, né? Ele trouxe várias palavras na resposta que ele apresentou. Mas no nosso resultado, no nosso texto, veja que ele trouxe todas as letras das palavras sem incluir o acento. Então, perfeito. Na primeira tentativa, o código não foi ideal, regex. Na segunda, já apresentou um bom resultado. E aqui tem o meu exemplo mostrando o acento para que você veja exatamente e entenda o que nós fizemos. Ufa! Chegamos assim ao resultado final. Eu vou excluir essas últimas linhas aqui do Jupyter Notebook. Só quis mostrar para você a comparação também com o meu código. Vou executar de novo a partir do zero, para poder gerar a numeração de todo o Jupyter. Perfeito, aqui está todo o resultado. E assim concluímos o nosso Lab número 3. Eu não vou entregar para você o prompt aqui no ChatGPT, porque eu já estou incluindo o código aqui no Jupyter Notebook, ok? Então você pode gerar o código aí se você quiser no seu próprio ambiente com o ChatGPT, ou simplesmente usar o Jupyter Notebook. Eu espero que este Lab tenha trazido para você não apenas o uso do ChatGPT, mas como usá-lo de maneira adequada. Além disso, procurei trazer para você um importante recurso em linguagem Python, que é exatamente o uso de expressões regulares. Isso é útil em várias tarefas de limpeza de dados, pré-processamento. Aplicamos expressões regulares quando for necessário limpar dados, filtrar dados, detectar padrões, substituir caracteres dentro de um conjunto de dados. Expressões regulares podem ser muito úteis para tarefas como essas, além de processamento de linguagem natural, que é uma das áreas da inteligência artificial. Ufa! Que capítulo foi esse, hein? Simplesmente a insanidade, considerando que é um curso totalmente gratuito, não é? Pois bem, comecei a gravar,
mais ou menos por volta de 8h30 da manhã. Estou acabando agora, 5h30 da tarde, para gravar todo este capítulo para você, sem falar, claro, toda a preparação prévia do material. Mas nosso objetivo é tentar levar material de qualidade para quem quer aprender linguagem Python, e este curso também serve como pré-requisito para vários outros cursos aqui na DSA. Então, muito do que eu estou trazendo é para ajudar os alunos também que vão depois fazer formação analista de dados, cientista de dados, engenheiro de IA, porque esse conhecimento será aplicado em vários projetos. Bom, na sequência, você vai encontrar a lista de exercícios, então aproveite, faça aí os exercícios, pratique o que nós vimos ao longo de todo este capítulo, depois tem um quiz para você praticar um pouco mais, e aí você vai encontrar comigo no próximo capítulo. Vamos trabalhar no primeiro projeto do curso e também você vai encontrar a avaliação final para concluir, dessa forma, a parte introdutória do treinamento. Muito obrigado e nos encontramos no próximo capítulo. Até lá.